Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Charles Bukowski. Este é o Aldeia Mais, o podcast da aldeia. E hoje nós estamos aqui com a Aline, com a Andressa, para justamente apresentar esse novo projeto da aldeia que se fortaleceu, que nasceu no digital, mas cresceu no impresso e agora tem essa nova plataforma que é o podcast. Meninas, se apresentem, Aline, depois Andressa. Oi, gente. Meu nome é Andressa, como já falo. Eu faço marketing da aldeia, então eu comecei lá como estagiária faz uns 3 anos, eu acho, lá no começo da faculdade. E fui conquistada também pela aldeia. E tô hoje não mais como estagiária, eu tô como prestadora de serviços, eu atendo outras empresas também. Mas meu coração vai ser sempre da aldeia. E ela ajuda, participa dos projetos, isso que é importante salientar. Que essas sempre. Criações, elas não nascem sozinhas, né? Alguém sempre tem uma ideia e alguém sempre acolhe essa ideia, né? As ideias nunca são minhas, tá? Eu sempre tenho que só fazer, mas as ideias não são minhas. Mas aí é um ponto importante, você é executora. Só a execução. E eu sou a Aline, eu tenho alguns anos aí na parte de comunicação, não vou lembrar agora quantos, mas 25 anos com certeza já na área de comunicação, trabalhei em TV por bastante tempo e depois fui convidada pela Regiane para fazer o comercial da aldeia. Não queria, resisti, mas também fui picada pelo bichinho da aldeia e aqui estou. Sou mãe da Maria Clara e que também já trabalhou na aldeia, ela tem 1 ano e 7 meses, mas ela já foi da qualidade da aldeia. No nosso controle de qualidade. Regiane, conta para quem não conhece ainda a aldeia, né? Um pouquinho da história da aldeia, como que ela surgiu? Bem, a aldeia nasceu em 2007, inicialmente para ser um projeto digital, era um site, mas num momento em que o digital não monetizava. Então ficou ali uns 3, 4 meses rodando como digital. Quem diria, né, que o digital não iria pagar ou não iria para frente, né? Aí produzíamos bons conteúdos, mas não vinha dinheiro, né, para sustentar o projeto. Aí surgiu a ideia do impresso. Então vamos partir para o impresso. Em 15 de novembro de 2007 saiu a primeira revista impressa. Inclusive nós ficamos na gráfica Soeste com o Gustavo a noite inteira trabalhando. Foi uma coisa louca. A primeira revista, se você olha hoje, você tem vontade de chorar. Não, ela era bonitinha, ela só ficou mais moderna. Mas assim, é o importante. O importante, eu sempre falo assim, é você ter coragem de dar o primeiro passo e lançar o projeto. É igual isso aqui, é igual um podcast. Eu não sou do vídeo, eu não sou do áudio, eu sou do impresso. Então isso para mim também é um desafio. Aí ela foi se fortalecendo. Nesse fortalecimento da aldeia, eu fui também me preparando melhor na questão do jornalismo literário. Você vai aprendendo com a vida. Fui participando dos prêmios. Eu acho que a aldeia hoje ela está com 32 prêmios de jornalismo em nível de estado. Inclusive, vou pedir licença para atrapalhar. Nesse momento, estamos recebendo mais um prêmio em Curitiba. A gravação está sendo feita no dia 15 de setembro, às 16 horas. Onde está acontecendo uma entrega de prêmio lá em Curitiba. Do Sebrae, né? Então, fomos classificados com uma foto no prêmio de Cauã Sebrae. Veronese, que é o nosso fotógrafo. Então, os prêmios, de certa forma, eles qualificaram o conteúdo da revista, porque a partir do momento, não é o prêmio, não é o troféu, não é o dinheiro. É claro que é importante, estimula, mas o prêmio, ele te conduz a fazer uma pauta que você não faria no teu dia a dia. E a aldeia é isso, a aldeia não é factual. Eu já trabalhei muito tempo com jornalismo factual, já trabalhei com assessoria de imprensa, mas hoje eu não consigo fazer isso. Eu não consigo olhar para esse jornalismo com os olhos depois que eu desenvolvi esse olhar dentro da aldeia, que é esse olhar de você olhar para uma pessoa anônima e contar a história dela e saber que ela tem uma sabedoria. Ela te traz, ela te ensina muita coisa. E também olhar para uma pessoa famosa, uma pessoa de expressão, com o mesmo olhar. Então, a aldeia ela trabalha com esses diferentes perfis.
E esse é um dos motivos que as pessoas procuram para anunciar na aldeia, né? A questão do texto, né? A gente ainda não consegue fugir disso, né? A Regiane, a gente até ensaia para colocar, substituir, mas a gente tem essa dificuldade. É a questão da produção do conteúdo mesmo. É a essência da aldeia mesmo, né? Saber as pessoas, as histórias. E é o que a gente quer trazer aqui no podcast também. E essa questão do texto é assim, eu falo, é uma questão muito autoral, né? Então, isso também, em certa medida, para a gente vai ser um desafio, né? Até porque tem a questão dos livros, que em outra oportunidade a gente fala das biografias, né? Mas é uma construção. Eu estou com mais de 30 anos de jornalismo. Eu comecei fazendo revisão de texto. Então, eu comecei lá na base. Eu fiquei 2, 3 anos fazendo revisão de texto. Depois fazendo copydesk. Copydesk era você juntar texto que chegava pelo Telex, você reduzir, você... Era uma outra forma. Não é do nosso tempo. Não sei do que você está falando. Vocês são muito modernas. Mas ali você aprende a trabalhar a palavra, você aprende a pesquisar e, assim, a ter humildade para estar sempre aprendendo. O jornalismo é um aprendizado diário. Você aprende com o entrevistado, você aprende com seus erros, você está exposto àquilo e tem que se entregar. Eu também falo assim, que o jornalismo ele é uma grande entrega. E é daí que nasce o texto diferente. Você tem que interpretar o que o teu entrevistado fala e traduzir isso com outras palavras, mas sabendo interpretar, não apenas decodificar. O que eu vejo muito no jornalismo hoje, as pessoas literalmente elas transcrevem a fala. Isso não é produção de texto. Para mim, por exemplo, abre aspas, 10 linhas, fecha aspas. Não, isso não é produção de texto, isso é uma transcrição. Produção de texto é trabalho, dá muito trabalho. E vocês sabem, né, que quando eu me tranco lá, aí de quem abrir aquela portinha. O que eu observo também é que quando você vai fazer uma entrevista, você se prepara muito, apesar de você já ter, depois a gente vai saber um pouquinho mais da sua carreira, mas apesar de você ter muito tempo já de escrita, você nunca vai ao Léo achando que sabe tudo, né? Você sempre se prepara muito, né? Tem o caderninho ali do lado. Sempre o meu caderninho é indispensável. Porque na hora da entrevista a pessoa pode ser monossilábica ou não. E se você for fazer uma entrevista e perguntar sempre a mesma coisa, você não vai expandir. E não vai ser diferente dos outros, Sim, né? Você chega a perguntar qual a importância disso, o porquê disso, qual isso. Não, você já tem que entender um pouquinho mais do assunto, aí você elabora uma boa pergunta, a partir dessa boa pergunta é que vai vir a boa resposta e que vai enriquecer o seu texto. Falando nisso, como foi sua trajetória no jornalismo? Eu penso que eu já nasci jornalista. Quando eu era criança, eu brincava de ser jornalista, eu queria ser uma escritora famosa, eu me imaginava entrando com tapete vermelho. Mas jornalismo já foi de cara sua primeira? Porque eu sei que você tem 3 formações, né? Então, eu morava numa área rural, eu sou de Sertãozinho, Campo Bonito, e aí Cascavel, na época, não tinha faculdade de jornalismo. O que se aproximava mais? Eu não queria, eu tinha medo de sair. Como eu vim do sítio já direto para Cascavel e fiquei morando... salto, né? Não, e fiquei morando sozinha na época aqui, eu tinha muito medo. Eu era muito interiorana mesmo, assim. Eu não queria ter saído daquele núcleo, mas embora eu queria crescer, né? Então, tinha necessidade do estudo. A faculdade que mais se aproximava disso foi letras. Então, fiz letras na Fecivel, e comecei a trabalhar no jornal, na Gazeta do Paraná, como revisora. Trabalhei ali 1 ano como revisora, aí achava que sabia tudo. Eu e uma colega montamos um jornal chamado Prisma Cascavel, que hoje olhando para o passado, seria um embrião da aldeia, mesma proposta. Mas nós não sabíamos tudo, nós não sabíamos comercializar, não sabíamos o financeiro, a gente só sabia produzir o texto. E ainda bem embrionário, né? Tava experiência. Aí eu estava morrendo de fome, vendi a minha parte para minha sócia e voltei a trabalhar na Gazeta. Logo que eu voltei a trabalhar na Gazeta, eu sempre falo que tem alguém que tem que te jogar na fogueira, né? E quem me jogou na fogueira na época foi o Luiz Ernesto, o ex-secretário de Cultura. Eles estavam estreando uma página, uma editoria de cultura na Gazeta. Acho que ele olhou para mim, já trabalhava ali, já atendia ele em algumas coisas, e ele olhou, não, ela tem o perfil. Embora eu não soubesse nada, eu sabia revisar texto.
Mas, assim, foi uma tarde, olha, a partir de amanhã você será responsável pelo caderno bis. Fechar 4 páginas diárias. Responsabilidade. 4 páginas diárias com conteúdo local. Aí, o que eu fazia no começo, gente? Eu não conseguia produzir texto, como hoje. Não é assim, você chega e já... Aí, estourava uma foto. Gigante. Tem revista que faz isso até hoje, Cascavel. Continua. Nós fazemos. Por que eu gosto de estourar? Porque daí também eu fui aprendendo que a imagem também comunica. Mas não era qualquer imagem. Eu selecionava, eu sabia, eu já fui desenvolvendo esse olhar. Em 2000, fui embora para o Maranhão. Então, eu saí da Gazeta, fui embora para o Maranhão. Lá eu fiz a faculdade de jornalismo. Eu fiz na Federal do Maranhão. E lá eu comecei a trabalhar nos Diários Associados, que foi a maior escola da minha vida, que é um grupo do Correio Brasiliense. Eles tinham uma visão, assim, extremamente profissional do jornalismo. E São Luís, ela já tem essa característica, né? De ser muito ligada à literatura. O curso lá já tinha 30 anos, tinha uma história. Então lá eu aprendi muito e fiz de tudo. Eu fiz de comportamento, de política a policial. Domingo, nos plantões, ia para a cadeia, fui em Pedrinhas quando teve rebelião, fiz de tudo. Bem tranquilo. Bem tranquilinho. Quando saía no plantão de domingo, eu rezava para não ter acontecimento nenhum, nenhuma tragédia, né? Mas sempre tinha, né? Capital com 1,5 milhão de habitantes, sempre tinha um esfaqueado, um morto, enfim. Mas assim, foi uma escola, você também tem que se jogar para aprender. Voltei para Cascavel em 2005 e comecei a faculdade de Direito. Mais um, abre aspas, 2005 foi quando nós nos conhecemos, quando você retornou a Cascavel. Olha aí. Eu tinha 6 anos em 2005. A gente já se conhece há todo tempo. E eu pensei assim, poxa, jornalismo, será que é isso, né? Será que tem futuro? Aquela coisa que você começa a se questionar. Eu já estava com 30 e poucos anos, 2 filhas. Fui fazer Direito. Falei assim, é um plano B. Aí comecei a faculdade, 2º ano, 3º ano, falei, eu não quero trabalhar na área, mas vou terminar o curso, não gosto de começar e parar nada, né? Aí em 2007 surgiu a Aldeia, e o projeto começou a engrenar, foi até hoje. E hoje a Aline é minha sócia, já desde 2019. Antes da pandemia, né? A gente trabalha antes da pandemia, depois da pandemia. A gente calcula as datas assim, né? Mas eu comecei em 2019, comecei como comercial, depois a Regiane, eu tive a oportunidade de entrar como sócia, enfim, e também fazer o financeiro, porque aqui a gente gosta da coisa pegada, né? Então a gente se vira e eu acho que a gente aprendeu também, está aprendendo nesse caminho a ser empreendedoras, né? Porque uma coisa é você saber escrever, uma coisa é eu saber estar aprendendo a vender também, e outra coisa é saber empreender como a Andressa. E nós estávamos falando de carreira, não fugindo muito do assunto, mas a Andressa hoje faz publicidade e propaganda, mas ela já fez um outro curso totalmente diferente, né? Também, eu comecei com biologia, fiz 3 anos na Federal em Curitiba, mas não me via trabalhando na área, eu até fiz estágio, cuidei de jabutis no museu da faculdade, eu trabalhava com foraminíferos também, que são... tem que explicar o que é. Que são organismos unicelulares que ficam na areia do mar, e daí a gente fazia análise de qualidade da água conforme a existência desses seres. Só que eu não estava curtindo, eu não curtia Curitiba também, eu estava longe de tudo. Aí voltei para cá sem saber o que eu ia fazer. Voltei pro cursinho e aí pensei, o que eu mais me encaixo vai ser publicidade, é o que eu gosto de... Está feliz? De estar no meio, nossa, eu tô amando, eu acho que eu me encontrei realmente agora, tô agora no último semestre e só pra frente agora. Por que você escolheu a Aldeia para estágio, Andressa? Então, eu tava numa agência de publicidade. Tinha opção. E foi bem na pandemia, a gente fez a entrevista, você estava com Covid, inclusive, a gente fez online a entrevista, que fique claro. Online. Eu não tava com Covid, eu tava com suspeita de Covid, daí eu tava em isolamento aquela semana. Mas eu trabalhava numa agência antes de publicidade, e aí
surgiu essa vaga na aldeia e aí eu queria ficar concomitante os dois, e daí depois eu acabei escolhendo só a aldeia. E assim sempre foi a aldeia. Realmente. Bom, meninas, o nosso tempo é curto, mas assim, a ideia central era desse podcast, na verdade, era para apresentar um pouquinho a aldeia, para quem não conhece. Nos próximos a gente também pode falar um pouco mais que, além do digital, do impresso, dos outdoors que vocês veem a gente aí na rua, nós também somos uma editora. A Regiane é quem escreve os livros, aqui a gente tem até alguns que a gente trouxe, então tem muito conteúdo para a gente falar ainda, mas era mais para apresentar esse novo produto, para valorizar ainda mais os nossos clientes, né? Eu, como comercial, particularmente, amo, né, poder dar esses benefícios, né, para os nossos clientes. E lembrando que esse é um projeto mais descontraído, né? E hoje nós estamos gravando aqui na agência Centro do Sicredi, que disponibiliza, inclusive, para todos os associados, salas, auditório, uma espécie de co-work, né? Qualquer associado que quiser usar como nós estamos usando, só procurar o Renato aqui da agência Centro. Tem uma plataforma, um app que você pode fazer a sua reserva das salas que tem aqui. E a aldeia são 15 anos de história e conforme forem andando, vamos contando essa história. 15, quase 16, em novembro fazemos 16 anos. Um grande evento, comemorado sempre em alto estilo. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada.